Como você chama a divindade das Escrituras? É Senhor, Deus, Jeová, Yahvé, Yahweh? Primeiro que Deus é um termo genérico que pode denotar ou se referir a qualquer outra divindade, não nome próprio. E é isso que vamos saber, analisar o nome verdadeiro do Criador e do Messias nos originais, nos mais originais possíveis do hebraico, do paleo-hebraico, que é a língua mais antiga e mais próxima e fiel das escrituras, dos originais. Vamos, então, primeiro ponto. A Bíblia não foi escrita em português, BR, muito menos em latim, espanhol, inglês, francês e etc. Pois, e sim, foi escrita em hebraico e grego. A Antiga Aliança escrita em hebraico e o Novo Testamento, Nova Aliança, em grego, koiné. Esses são os originais. A questão é que muitos destas bíblias aportuguesadas, infelizmente, distorceram muitos significados profundos das palavras, dos nomes, né? E dos seus significados profundos, das suas palavras, porque no hebraico e no grego, nas línguas hebraicas e gregas, existem muitas palavras polissêmicas, ou seja, que tem vários significados, diversos significados. Tá? Como, por exemplo, vou pegar aqui. Infelizmente, muitos desses significados que foram distorcidos causam muita confusão doutrinária e heresias. Então, vamos então saber alguns nomes, tá? E seus próprios significados, né, profundos nos originais de alguns personagens bíblicos, das que fazem alusão às suas próprias características, sejam elas físicas ou às suas personalidades, condições de vida e por exemplo, Adão no hebraico Adamá, significa homem, porque por ser o primeiro homem a ser criado pelo Pai na criação, que foi a cereja do bolo da criação, né? O homem, o primeiro ser humano, Adão. Isso faz jus à sua condição, né? Porque foi o primeiro a ser criado, o homem na criação, na obra do Pai. Salomão em hebraico é Shalomon, que significa pacificador ou paz, devido ao fato de que seu pai Davi era um homem de guerra, e como ele foi o responsável por construir o templo do Senhor em Jerusalém, do Pai, do Altíssimo, templo móvel, né, daquela época, ele devia ser um homem de paz e não um guerreiro como seu pai. Seu pai Davi era um homem de guerra, e bem um exímio guerreiro, né? Homem segundo o coração do Criador. Abraão, do hebraico Abraham, pai de multidões. Só o nome já é autoexplicativo, né? O significado já é muito autoexplicativo, pois Abraão foi responsável por gerar Isaac, que gerou Jacó, ou Israel,
e assim criando as 12 tribos, né, de Israel, que gerou a muitos, né, que eles aumentaram muito, né, a descendência em muitos povos hebreus, grandes multidões, né? Caleb, do hebraico Caleb, que significa escravo, pois pai de Caleb, colocou esse nome na época que eles ainda estavam mantidos escravos em cativeiro no Egito, devido a muitos sofrimentos que estavam passando naquela época, né, em trabalho escravo, muitos abusos por parte dos egípcios daquela época, em que Israel, né, 400 anos, mantido escravo no Egito. Por isso, seu pai, com muita tristeza e indignação, provavelmente colocou esse nome para expressar a sua tristeza naquele momento, e colocou esse nome, né, Caleb, que significa escravo. Agora, vamos para a parte. Atualmente, o nome mais indiciado, que é mais falado, pronunciado, que muitos cristãos acreditam ser o nome original do Pai, do Altíssimo, do Criador dos céus e da terra, é Jeová ou Yahvé. Mas se eu disser que este nome está incorreto, gramaticalmente e biblicamente falando, agora é aí que vamos entrar. A primeira vez que o Criador se apresentou a Moisés com seu nome próprio pessoal foi a Moisés, em Êxodo capítulo 3, verso 14. Tá? Disse o Eterno a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outros. Eu sou o que sou. Como se pronunciar isto da forma correta? Na transliteração está assim: arraiar, achar, arraiar. Eu sou o que sou. O que significa: eu sou o que vive. Eu sou o autor da vida, a origem da vida. Eu sou o Criador. Eu estou vivo, vivo para sempre. Eu sou o fôlego da vida, o primeiro e o último, e etc, etc. Pois é uma palavra polissêmica, tem muitos significados. No hebraico, no grego, tem palavras polissêmicas, tem vários significados. Tá? Agora, como se pronunciar isso de forma correta, a transliteração? Vamos para a leitura do hebraico. Lembrando que hebraico é lido da direita para a esquerda. Tá? Yud, He, Vav, He. O som, as letras do alfabeto hebraico, o paleo-hebraico tem cada letra tem um som específico. Yud tem som de Iá ou I. De Re, o Re tem som de Ra ou Ar. E o Vav, som de U. O Re, som de Ra ou Ar. Yud, Re, Vav, Re. Como fica a tradução, a correta transliteração, a pronúncia, juntando todas essas 4 letras? Yahuwah. Yahuwah. Eu sou o que sou. É assim que fica. Êxodo capítulo 3, verso 15. Disse o Eterno ainda mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: Yahuwah, o Elohim de vossos pais,
o Elohim de Abraão, o Elohim de Isaac e o Elohim de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome, eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Então, este é o nome verdadeiro do Criador. E o nome do Messias? Como fica? O nome do Messias em hebraico é Yahushua Hamashia. Yahu, com a inicial do nome do pai, é Yahu. E aí, Shah é uma derivação do verbo salvação, salvar. Yahu salva. E fica Yahu salva. Hamashia. Ha, artigo definido. O Mashia, o Messias, enviado do Altíssimo, o Filho do Eterno. E é Yahushua, Yahu salva, o Messias, o ungido, né? Não é Cristo, tá? Cristo vem de um nome pagão, Krista, que é o deus do sol, Mitra, Tamuz, por isso Jesus. Pois é, Jesus, Tamuz, tem muito... Não, coincidência? Acho que não. Tá? Jesus, primeiro que a letra J, ela só veio a existir 500 anos atrás, no século V depois do Messias. Ou seja, depois que o Messias já tinha ascendido ao céu e direita do Pai, o Messias não falava grego, sim hebraico, tá? O hebraico, raiz das escrituras, o paleo-hebraico. O Messias era judeu e falava hebraico. E a vogal Yud não tem som de J nem de E, por isso não começa com G. Como já vimos anteriormente, Yud tem som de Ya ou I, não som de J e I, começa com G. E muito menos Jeová. Jeová é um nome transliterado erroneamente. Primeiro que nome não se traduz, se translitera. Tá? E não existe a vogal E ou U, as vogais com som de E ou U, no paleo-hebraico. O paleo-hebraico foi o idioma com o qual o Criador, o Altíssimo, se revelou o seu nome, né? Apresentou o seu nome a Moisés. Foi em paleo-hebraico. Então, eu vou dar aqui um exemplo. Se você tenta traduzir o nome de um idioma para outro, o nome original, ele acaba perdendo todo o seu significado profundo, significado este do nome do Criador, que se está ligado, correlacionado ao seu caráter e à sua pessoa, que é Yahuwah, o Senhor dos Exércitos, o soberano. Por exemplo, seu nome é João, você nasceu no Brasil. Se você vai para outro país, Estados Unidos, lá te chamam de John, né? Mas esse não é o seu nome. Já perdeu todo o significado do seu nome original, o seu sentido do seu nome original. Você vai entender que é outra pessoa, não você. Entende? Exatamente isso. Da mesma forma, se você não fala o nome correto do Criador, você pode estar muito bem, claro, que todos estes nomes são distorções mal traduzidos no nome original do Eterno, do Altíssimo. Yahweh, Yahvé, Jeová, Yau. Para Yau até parece miado de gato, né? Miado, o som do miado do gato. Yau, falta uma lá, miau. Saber o nome do Todo-Poderoso, do Altíssimo, não gera salvação da alma, tá? Mas saber o nome verdadeiro do Pai, do Criador dos céus e da terra, faz parte do zelo que todo crente salvo, eleito, que é filho
e filho do Altíssimo deve ter a palavra, a sede pelo conhecimento, de buscar aprender mais da palavra e assim ter mais comunhão com o Pai e aumentar a sua espiritualidade com o Criador. Claro que tem muitas pessoas que oraram pedindo em nome de Jesus, né? Ou falando Deus, né? E as suas orações foram atendidas se dependendo das motivações que a pessoa fez, que a pessoa orou. Vai depender das motivações dela. Se foi realmente para querer se aproximar mais do Criador, de buscá-lo com todo o coração, com humildade, reconhecendo a sua soberania. A oração bíblica mesmo, de entender a vontade do Pai. Então, sim, se referindo ao Messias verdadeiro, não o falso, né? Isso tá correto, tá? Até porque esse vídeo aqui é mais para edificação do corpo do Messias, que é a igreja, tá? E tem uma seita, muitos hereges aí vão falar que, né, certos ditos teólogos, né, que dizem que o nome do Eterno não foi revelado. Será mesmo? Então vamos lá em João, capítulo 17. Vamos ver se realmente o Pai não tem um nome. O nome não está revelado, não foi revelado na Escritura. João 17, que é a oração sacerdotal do Messias, que o Messias faz uma oração, ele ora ao Pai, intercedendo pelos eleitos, pelos seus discípulos, pelos aqueles que irão, por intermédio da sua palavra, irão crer, né? E aqui o Messias, João 17, verso 6: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado, obedecido a tua palavra. O próprio Messias aqui, dizendo que revelou o seu nome àqueles que o Pai do mundo deu ao Salvador. Quem são estes que o Pai deu? Os eleitos, a igreja, as ovelhas, porque o Messias pagou pelos pecados e morreu no madeiro, no lugar da igreja, eficazmente, pagando pelos pecados e pecadores. Está consumado, tetelestai, está feito, está pago. O preço foi pago. Então, como que não tem o nome do Criador aqui? Se o próprio Messias diz que manifestei o teu nome aos homens que me deste no mundo. Pois é. Para finalizar, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aquele verso. Espera um pouquinho. Eu sou Yahweh, minha glória não dividirei com nenhum outro, nem meu louvor às imagens de escultura. Esse é o Criador dos céus e da terra, soberano sobre tudo e todos, o Pai das luzes, de onde vem todas as coisas. Toda boa dádiva e dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, quem não há sombra de mudança de oração. Ele faz todas as coisas, tudo pode, nada é impossível. Ele é quem forma a luz e cria as trevas, faz a paz e cria o mal.
Ele, Yahweh, faz todas estas coisas para a glória e louvor a Ele. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, glória, pois, Ele eternamente. Amém. Fiquem na paz e até o fim dos tempos.